dia 2 de agosto de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. O meu tempo, em função de questões familiares, ele está muito reduzido e pedindo que eu faça o número de vídeos que eu gostaria de estar produzindo. Não tenho tido tempo nem para levar avante o meu projeto, que já tem mais de um ano, no sentido de ter um estúdio para realizar essas gravações. Mas vamos em frente. Esse pouco tempo me fez adotar a máxima desse livro aqui, ó, que eu recomendei aos senhores, Essencialismo, que pode ser sintetizado na seguinte frase: menos, porém, melhor. Leia um livro, é muito interessante. E como eu estou fazendo menos vídeos, eu vou tentar fazer vídeos melhores. Não tenho como fazer isso tecnicamente no momento. Então eu vou ser o quê? Mais contundente nos meus vídeos. Eu vou tentar deixar o máximo possível de reflexões, de recomendações, de caminhos para que cada um dos senhores e das senhoras que me dão o prazer de assistir os vídeos, de comentar os vídeos, possam descobrir a verdade de cada um, e não uma verdade trazida para a cabeça dos senhores e das senhoras. Não se esqueça de aproveitar esse card na parte inferior para se inscrever no canal. Eu vou começar pelo assunto mais importante e vou terminar pelo assunto mais impactante. Vamos lá. O major de polícia reformado Carlos Henrique dos Santos apresentou uma proposta direcionada ao comandante-geral da corporação sobre o pagamento da grana e a recomposição salarial. Essa proposta está publicada no blog do Coronel Paul. É só ir lá, vai achar e vai conseguir ler. São 4 páginas e meia, uma leitura que vai enriquecer aos senhores e às senhoras com conhecimento e que poderá permitir uma melhor avaliação dos fatos. Essa proposta recebeu um número de SEI. Eu vou passar o número do SEI aqui. 350091-012164/2023. Vou repetir. 350091-012164/2023. Eu reputo a proposta como excelente. Aliás, tenho aqui que destacar. O Major Henrique, desde o tempo de soldado, ele apresentava propostas para melhoria institucional. Eu desconhecia completamente isso. Ao longo da vida, ele apresentou várias propostas que melhoraram a nossa instituição, que foram aprovadas. Então, ler a proposta é fundamental. Por isso, eu vou me ater a não tecer maiores comentários sobre a proposta. Entra lá no blog, lê. Alguns estão recebendo nos seus grupos de zap. Nós estamos tentando difundir ao máximo essa proposta. Leiam, não deixem de ler. Eu reputo uma leitura obrigatória para quem está lutando pelo GRAM para todos e pelo pagamento da recomposição salarial. Segundo tema, que é uma chamada, né? É um lembrete. Nos países civilizados, né? E nos mais ou menos civilizados, onde nós, brasileiros, estamos,
Existe uma preocupação em legislações para proteger os mais frágeis. Quem são esses mais frágeis? São as crianças, são os idosos, são as pessoas com necessidades especiais, são os órfãos, são as viúvas. Então, trazendo para nós, são os inativos, são os sequelados, são as pensionistas. Então, nos países civilizados há uma preocupação de defender esses mais frágeis. Além da legislação que protege os mais frágeis e que está sendo violada aqui no Rio de Janeiro, também, como está sendo violada a paridade, se nós buscarmos o aspecto religioso, religião é um tema muito complicado. Então eu vou tentar falar o mínimo possível aqui. Eu, quando era bem novo, e faz muito tempo isso, né? Eu agora tenho 66 anos, eu resolvi que ninguém ia fazer a minha cabeça com relação à religião. Na minha família existiam pessoas que eram de diferentes religiões. Então eu resolvi estudar religiões. E foi muito bom para mim. Embora eu tenha feito estudo com o objetivo de escolher uma religião, eu não escolhi religião. Eu formei uma opinião, vamos dizer assim, religiosa, para eu usar ao longo da minha vida. E diga-se de passagem, acho que foi uma excelente ideia e um excelente comportamento que eu incorporei ao meu temperamento. As religiões também protegem os mais frágeis. Você vai encontrar lá, nem toda religião tem livro sagrado, mas nos livros sagrados das religiões, você vai encontrar lá defesas aos mais frágeis. Vou puxar de novo para nós aqui só. Idosos, viúvas, pensionistas, órfãos, sequelados. Então nós temos essa proteção nas legislações e nos mandamentos religiosos. Então o senhor ou a senhora que de alguma forma participou para a criação desse monstrengo, que é essa lei 9.537/21, não desagradou apenas o aspecto das legislações, não. Vocês desagradaram a Deus. É exatamente isso. A postura da não concessão da paridade está violando ensinamentos religiosos básicos. Por isso eu falo em desumanidade, eu falo em crueldade, como está sendo praticado contra nós. E eu faço questão de destacar, não contra coronéis, contra as pensionistas, os sequelados, os inativos ou veteranos que ganham os menores proventos, as menores pensões. Está sendo desumano, está sendo cruel isso. E eu vou adiantar uma coisa. Já que eu não posso mais, não tenho mais condições, não tenho mais memória aqui para trazer tudo que eu aprendi lá no passado sobre religião, algumas coisas eu guardei. E, por exemplo, na minha formação não existe perdão. Perdão não existe. Eu sei e respeito todas as religiões onde existe o perdão divino em função de algum procedimento que a pessoa adote. Respeito, não estou aqui contrariando nada. Na bagagem que eu adquiri, não existe perdão para quem desagrada a Deus.
o que você consegue no máximo é melhorar um pouco a sua situação fazendo o certo, ou seja, deixando de ser desumano, deixando de ser cruel, passando a proteger as pessoas mais frágeis. Isso tem valor, mas não vai te perdoar. Não vai te perdoar. Na minha concepção, não vai. Não adianta lá em cima da hora, não vai. Então, pensem sobre isso. A violação não é só das legislações. A violação é dos ensinamentos básicos de Deus. Onde está, por exemplo, o amar ao próximo como a ti mesmo? Onde está? Se você só pensa em você, só pensa na sua cadeira, só pensa na sua gratificação, não pensa nos mais frágeis, só pensa em dinheiro. Então esse é um lembrete, né? Que eu não queria deixar de fazer, né? Cada um que faça a sua reflexão a respeito aí. Caramba, será que eu tenho culpa nisso? Será que eu estou desagradando não só as legislações, mas também estou desagradando a Deus? Não é melhor eu rapidinho mudar de opinião? Aí, cada um envolvido no processo e analise, né? Isso se o vídeo chegar às pessoas que são envolvidas no processo, né? E vou terminar com um assunto que eu acho assim mais chocante, talvez. Nesse pagamento, as pensionistas com rúbrica de pensão especial voltarão a receber a grana. Isso é fato. Não vou entrar no mérito aqui de discutir mais nada. Isso já foi discutido. Eu vou trazer só um tema para reflexão apenas. Na minha vida, eu até coloquei isso hoje no meu Face. Podem ir lá conferir. Eu fui inserido no universo da investigação. Eu escolhi ser professor de biologia. Você não tem como ser da área de ciência e não ser um apaixonado por investigar. Eu fiquei 1/3 da minha vida, castrense, na área da investigação. Então, investigar é algo natural para mim. Ocorre assim como o ato de respirar. Eu pego uma informação, pego outra, pego uma, pego outra, vou descartando, vou acrescentando e chego a uma conclusão. Eu não cheguei a uma conclusão, mas no tocante ao pagamento, e eu faço essa recomendação principalmente às pensionistas com a rubrica de pensão especial. Quem concedeu o retorno do pagamento foi o governador do estado do Rio de Janeiro, por conta e risco dele. Agora, apareceram, como é um filho bonito para as pensionistas que têm a rubrica de pensão especial, olha, apareceram um monte de pais e mães. Puxa o freio de mão. Conselho que eu dou, aguardem o tempo passar um pouco mais, antes de atribuir ou de aceitar paternidades de A ou B ou maternidades de A ou B. Foquem que quem concedeu foi o governador do estado do Rio de Janeiro, repito, por conta e risco dele. Ainda não se tem nenhuma comprovação de por que ele voltou a pagar. Ah, foi porque fulano pediu? Comprovação. Foi porque ciclano pediu? Comprovação.
Foi porque fulana pediu? Comprovação. Foi porque todos pediram? Comprovação. Então, senhoras pensionistas com a rúbrica de pensão especial, as senhoras têm direito a receber a grana, como todos nós temos direito de conceder a grana. O meu receio é que, politicamente, as senhoras podem estar sendo ludibriadas. Repito, podem estar sendo, eu não estou afirmando que estão sendo, com os pais e as mães desse filho tão bonito para as senhoras. E fica aí essa reflexão. Sempre tentando levar a ideia de que o nosso mundo político, infelizmente no Brasil, como a maioria dos setores da vida brasileira, está em processo de franca deteriorização. Franca deteriorização. Uma coisa assim. Está se desmanchando. Todo dia nós temos notícias nesse sentido. Então, não aceitem o que vem de fora para dentro como verdade. Esperem. Se o governador chegar e se manifestar publicamente que ele concedeu de novo a grana para as senhoras e fez isso atendendo o pedido do secretário de Estado de Polícia Militar, do secretário de Estado de Polícia de Defesa Civil, ou de um deputado estadual, ou de um deputado federal, ou de um senador, aí comecem a construir uma verdade. Mesmo assim, não aceitem como verdade absoluta. Comecem a construir a verdade sobre isso. Porque pode ser, olha o condicional, eu não estou dizendo que está acontecendo uma enganação com intenções políticas, estou dizendo que a possibilidade existe, como existe a possibilidade do governador ter concedido em função de outras razões, que não tem nada a ver com a turma que diz que pediu. Eu acho que eu deixei bem claro. É um chamamento à reflexão. E vamos torcer para que a grana seja estendido o mais rapidamente possível a todos, assim como a recomposição salarial. E vamos torcer também para que esse assunto não esteja sendo empurrado com a barriga para ser resolvido no ano que vem, que é novamente um ano eleitoral. Bem, coronel, agora não entendi o que o senhor quis dizer. Dentro da legislação, a grana tem que ser paga para todos. Não tem como fugir disso. Mas o governador não está pagando. Por quê? Porque não tem dinheiro? Não, dinheiro tem. Já está mais do que provado que dinheiro tem. Há muito tempo está provado que dinheiro tem. E se ele voltou a pagar para as pensionistas com a rubrica de pensão especial, reforça ainda mais que dinheiro tem. Se vai pagar os atrasados parcelados, então prova mais ainda que dinheiro tem. Porque direito de só elas receber, isso não tem. Então, pode ser que, como não há como fugir de pagar, esteja se adiando, usando politicamente isso para dar assunto. Não o governador, que ele nem fala nisso. Mas outras pessoas falando. Vamos supor que eu tivesse interesse político, por exemplo. Coisa que eu não tenho. Aliás,
o Major Henrique também não tem nenhum, garanto aos senhores e às senhoras. Mas se eu tivesse interesse político, para mim seria interessante. Vamos lá, Coronel Paul, está precisando ganhar grana? Não. Se ganhar grana vai mudar a vida dele? Não. Mas ele tem interesse político. Então eu todo dia fazer vídeo sobre grana é a coisa mais natural do mundo. E eu não estou criticando quem está agindo assim, não. Eu só estou levantando uma hipótese, ou seja, está sendo adiado o pagamento para que isso entre no momento eleitoral mais propício. Não sei. Eu ainda estou na fase de coleta de dados, por isso que eu falei. Certeza que nós temos sobre o retorno do pagamento da grana para as pensionistas com a rubrica de pensão especial. O governador determinou o pagamento. Por que ele determinou? Não há certeza nenhuma. Eu poderia aqui estar dizendo que fui eu. Eu, que tenho um conhecimento lá no Palácio Guanabara, busquei esse conhecimento, que é muito amigo do governador, e o governador resolveu atender o meu pedido. Mas certamente não fui eu. Se fosse grão para todos, aí sim seria eu. Grão para alguns jamais partirá de mim. É isso! Se o senhor ou a senhora ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, comente, deixe o seu like, é muito importante deixar o like. Toque o sininho, nós somos pouco mais de 3.600 inscritos e vamos tentar aumentar esse número. Para quê? Para que nós possamos promover mais reflexões, para que nós possamos trazer mais dúvidas. É a dúvida que leva ao conhecimento. Por isso, trazer dúvidas, colocar assim, será que foram essas pessoas ou será que não foram? Aí vamos buscar a comprovação. Essa dúvida traz o conhecimento. A grana, de acordo com a legislação, sendo paga só para os ativos e agora novamente para as pensionistas com rúbrica de pensão especial, viola a legislação? Não sei, vamos pesquisar. Aí nós pesquisamos, todo mundo pesquisou. Viola. Aliás, viola os ensinamentos de Deus também. Juntos somos fortes desde 2007.